Veja no ICL Notícias, segunda edição. Um senador de muitos negócios. Patrimônio declarado de Flávio Bolsonaro dispara 370% em relação a 2018. Reciprocidade neles. Lula diz que vai começar a adotar medidas contra tarifaço de Trump. Famoso no Rio e na polícia. Cláudio Castro volta a ser alvo de operação da PF que mira esquema de fraudes no setor de combustíveis. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, já começou. Estamos ao vivo em todos os nossos canais. Sexta-feira, minha gente. Sexta-feira, dia 14 de agosto de 2026. Eu sou a Gabriela Varela e tô acompanhada aqui dos meus parceiros de todos os dias, Chico Sá e Rodrigo Viana, e hoje também com uma presença ilustre aqui nesse estúdio, que é o professor João César de Castro Rocha. Vamos abrir aqui a nossa mesa redonda para dar boa tarde para todo mundo. Casa rapaz, cheia hoje. Coisa boa. Privilégio para mim. Casa cheia, hein, Rodrigo? É muito bom, assim. Mais gente para dialogar aqui com a gente. É isso, mais gente para dialogar. E parece que tem uma pessoa dialogando com outra. A gente não esperava essa sinalização. Vamos chamar nosso primeiro destaque desse programa. Bom, o meu radar ICL, meu destaque de hoje, vai para a fala de Gilberto Kassab. No passado tinha até uma brincadeira, né? Que se você vê o Gilberto Kassab pulando do 5º andar de um prédio, pode pular atrás, porque lá embaixo deve ter uma piscina ou uma cama, alguma coisa para protegê-lo. Então, o Kassab, ele vai mudando de lugar, vai mudando de aliança conforme o vento sopra. Ele é tido como um político que sabe ler para onde que o vento está soprando, certo oportunismo, teve com a Dilma até a véspera do impeachment, mudou de lado e aí ficou com o Michel Temer. Ele está fazendo uma leitura agora, fez uma reunião com empresários, e é isso que eu queria destacar. Ontem em São Paulo, com um grupo de empresários no bairro de Higienópolis, ele fez uma leitura que nós resumimos aqui, vamos trazer num quadro a fala do Kassab para os empresários em São Paulo sobre Centrão e Flávio Bolsonaro. Abre aspas. Eu discordo que os partidos de centro, ou seja, o Centrão, estejam neutros. Eu acho que eles estão com o Lula. Eu posso falar para vocês que a chance do Flávio se eleger é zero. Não tem a menor chance. Na hora que o PT mostrar quem é o Flávio e as pessoas que estão no entorno dele, vai desabar. Então, muita gente viu, olha, o Kassab fazendo a leitura para os empresários, ele é bom de fazer essas leituras, ele está farejando que o Flávio vai naufragar, apesar do Flávio estar bem nas pesquisas. É isso, é uma leitura, mas é também um pouco uma operação política ainda na esperança. O Kassab, a gente precisa lembrar, né, Chico, Gabi, professor Castro Rocha, que ele é o vice na chapa do Caiado, que está lá com 4%. E a elite de São Paulo, principalmente, mais uma parte da elite brasileira, ainda acredita que seria melhor tirar o Flávio e deixar o Caiado como candidato, porque teria mais chance para articular o eleitor moderado, o pessoal do mercado financeiro, os empresários que não confiam no Flávio e confiariam no Caiado, que é um quadro mais tradicional da elite brasileira. Então, quando o Kassab faz essa avaliação, é em parte uma leitura correta de alguém experiente na política e que percebe que os movimentos do Centrão são de oficialmente ficar neutros, mas fazer vários gestos em direção ao Lula. A gente vê o Alcolumbre com o Lula, a gente vê a Alagoas, a operação que o Lula está fazendo lá, lançando o JHC para o Senado, tem vários exemplos. E o Kassab colocou isso, ele fez questão de falar nisso. É uma leitura política, mas é também, como se dissesse, gente, esquece esse homem, ainda dá tempo. Vamos tentar o Caiado, né? Ainda tem uma... Eu leio dessa forma, pelo menos, a fala do Gilberto Kassab e queria dividir com vocês um pouco sobre isso. Não, perfeito. E ele ainda fala assim, olha, o Flávio Bolsonaro, isso ali dirigindo aos empresários e tal, esse encontro foi no Yacht Club, que é ali existe Yacht Club em pleno centro de São Paulo. Sim. Na Avenida Higienópolis.
e ele se dirige aos empresários e fala, ó, o Flávio Bolsonaro ele não vai aguentar um dia de campanha. Ou seja, fala de quem conhece, sabe o que vem por aí também. Claro. Já deve ter visto algumas coisas, né? Ele não vai aguentar, a palavra minha, ele não vai aguentar. Então teria que ter um candidato, no caso dele, o Ronaldo Caiado, que seguraria a onda. É o que ele está tentando ainda. É o que ele está tentando. Posso sugerir uma comparação literária rápida? Por favor. Ocorreu agora escutando o Rodrigo. Eu, totalmente de acordo, Rodrigo. O Gilberto o Kassab é um Franz Kafka feliz. Ele é um Franz Kafka bem-sucedido. Pensa na metamorfose. Né? Depois de sonhos intranquilos, Gregor Samsa acordou e se descobriu um grande inseto. O Kassab teve sonhos sempre tranquilos, ele não tem sonhos intranquilos, e ele se descobriu parte da mobília do Palácio da Alvorada. Ou seja, o Kassab é a metamorfose mais bem-sucedida da política brasileira. Não importa quem esteja sentado na cadeira do Palácio da Alvorada, lá estará o Kassab. Aliás, ele se transforma no inseto no que precisar, né? Exatamente. Ainda tem Não é só inseto, Inclusive imobília do Palácio. Para manter o poder vale tudo, né? É isso, professor. Aliás, eu quero abrir a nossa enquete aqui para o pessoal que está nos acompanhando. Por que o Kassab detonou o Flávio Bolsonaro? Essa é a pergunta que a gente faz hoje para quem está nos acompanhando pelo nosso chat do YouTube. E você vota. Porque ninguém gosta do 01, porque ele é fã do Lula ou ainda porque ele quer alavancar o Caiado, no caso, a candidatura do Caiado, Rodrigo. Não, acho que para mim tem um pouco de cada coisa. Eu não digo que ele seja fã do Lula. O Kassab respeita o Lula, não é fã. Mas ele respeita o Lula e ele está mais lendo o cenário do que torcendo. Ele tá lendo, está vendo. O fato dos partidos do Centrão não terem fechado com o Flávio já mostra que eles não estão acreditando no Flávio. Se estivesse acreditando na candidatura, estariam todos colados lá, né, Chico? Já desde agora, né? Quer dizer, eles não vão com o Flávio, apesar de serem de direita, porque eles não confiam. Eles acham que pode tropeçar. E não confiam também como alguém que para operar acordos, né? Porque a família Bolsonaro não faz acordo, não cumpre acordo, é muito caótica, né, a operação política. Exatamente. Não, a crença é zero a essa altura. O Flávio ele não tem sustentação política em nenhum estado. Ele teria no Rio de Janeiro, por conta das raízes com a milícia, com setores de segurança, com polícia, com aquela banda podre da polícia, e ele teria com o Cláudio Castro, e ele perde essa também com os últimos acontecimentos do Rio. Todo mundo preso, né? Então ele vai para 27 estados sem uma aliança consistente. Sem palanque forte. Aí é que o Lula engoliu, inclusive em Alagoas. Pois é. Alagoas é um estado que o Bolsonaro é bem votado, ao contrário do resto do Nordeste. Na capital, o Bolsonaro ganhou a eleição. Maceió. Então, o Lula conseguiu desconstruir até essa aliança deles lá, que era forte. Então, vai para a campanha sem nenhum acordo e sem também, já que o professor estuda muito isso, sem a força daquela ignorância do pai, do Bolsonaro, que movia, que todo dia vinha com a maluquice, que movia toda a legião deles. O Flávio não move essa legião, porque tem aquela cara meio institucional, ele não tem ignorância suficiente para mover essa turma toda. Ele terceiriza a ignorância. Ele não se define, ele tentou inicialmente ser um candidato moderado, porque ele considerava que a raiz bolsonarista estaria sempre com ele. Então ele tentou ser moderado. Com a sucessão dos escândalos, o áudio com Daniel Vorcaro, que o Flávio Bolsonaro ainda seja candidato, é um mistério. É um mistério. Há muitos indícios, e certamente quando o Kassab diz isto, é preciso ir no final da frase que o Rodrigo leu muito bem. Ele diz assim... na hora que o PT mostrar quem é o Flávio... E as pessoas que estão no entorno dele, ele vai desabar. O que o Kassab está dizendo? Há muito mais para vir à tona. Exatamente. E quando vier à tona, o Flávio submerge de imediato. Claro. Agora, isso ele deve muito à complacência da imprensa brasileira. Imagina se eu tenho uma imprensa profissional que tem perguntado a ele nas coletivas, que tem repetido essa história em Jornal Nacional, nos principais telejornais, etc. Essa candidatura talvez não tivesse mais força alguma. Não foi feita essa pergunta até hoje. Sobre o Motorinho hoje no ICL primeira edição, ele fala principalmente dos 12 milhões que vão
para o Texas, naquele fundo. Harvey Gate. Não foi perguntado até hoje em nenhuma coletiva, em nenhum canto de parede ali que o candidato vai, que alguém de uma rádio, de uma TV, com uma latinha ali para falar de alguma forma. Não foi perguntado em nenhuma ocasião. Isso. Essa notícia ela não é replicada em nenhuma ocasião depois do Intercept. Isso. Então, ele está sobrevivendo muito graças a essa ausência desse caso no noticiário. Sim. E, Chico, ele prometeu que apresentaria a contabilidade dos 61 milhões de reais em 2 semanas. Sim. Até hoje. Já se passaram quantos meses? 90. Mês e meio? 2 quase? Acho que... Mais de 2 meses. Mais de 2 meses. mais de 60 Ele disse, dias. eu vou apresentar a contabilidade do filme E o contrato? todos verão como foi utilizado. Até hoje ele não apresentou nada. São 61 milhões de reais que desapareceram. E o contrato? Ele diz, não, foi um contrato claro. entre particulares. Confidencialidade. Cadê o contrato? Bom, particulares, mas um banco que foi beneficiado por ações de governo. O governo do Rio de Janeiro, através do Fundo de Previdência, o BRB, que é o caso talvez mais grave, o Distrito Federal está à beira de quebrar por causa da operação de salvar o Master. Então, há um acordo entre particulares, mas o Banco Master foi beneficiado pelo esquema político. Então, ele tem que explicar, tem que mostrar o contrato. Ele não mostrou e ninguém foi cobrar dele. Isso que é incrível mesmo, Chico. Importante você ter falado disso. Nada. Aliás- Pô, cadê o repórter para fazer essa pergunta? Aliás, eu fiquei sabendo sobre essa história do Kassab, né, que está relacionada com a história do Flávio, mas essa sinalização, essa fala do Kassab, que é bastante direta, né? Quando ele quer, ele é escorregadio, mas dessa vez ele foi bastante direto. Que o José Guimarães, que é o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, ele que tem feito as costuras, né, com os partidos, negociando ali no Congresso para aprovar as pautas importantes para o governo, que quando ele soube dessa fala do Kassab, nem ele, no primeiro momento, ele ficou muito surpreso. Ele disse, não acredito. Quer dizer, até o ministro que está responsável, né, por fazer a costura com os partidos ficou surpreso com a É porque é uma fala com o forte. posicionamento. Para o Kassab, Exato. o estilo dele é uma fala forte, que ele fala zero. Chance zero. É. A chance do 0,1 é zero. Sabe? E fala, o Centrão já foi, adeus, não tem mais possibilidade dele pegar carona em ninguém do Centrão. Então ele liquida a fatura. É isso. Bom, a gente vai seguir falando dessa história. Tem um outro lado que mais para frente a gente vai abordar por aqui, né? Que tem a ver com o Centrão também. Mas eu quero falar sobre o presidente Lula planejando começar essa campanha eleitoral desse ano com uma maratona de entrevistas em podcasts. É um momento diferente. E o governo também está se adaptando a esse momento, a essas novas formas de comunicação. Segundo a apuração do Gustavo Uribe, que é da CNN Brasil, o presidente Lula quer dialogar com jovens que têm menos de 30 anos. Então, a avaliação da equipe do PT é que o presidente Lula contou com bastante apoio desse público nas eleições passadas. Mas ele perdeu eleitores para a direita nessa faixa etária, agora, nessa eleição. Então, a gente está falando aqui de pessoas que vão votar no Flávio Bolsonaro e também no Renan Santos, nessas duas candidaturas da extrema-direita, no fim das contas, né? E aí, hoje, em entrevista ao podcast Não Inviabilize, da Déia Freitas, e às Cunhãs, o presidente Lula estava ali de uma maneira bastante informal. Para a gente ter uma ideia, a gente vai assistir um trecho aqui dessa conversa. Vamos lá. Lula responde que hidratante você usa, que aroma? Eu Que tá não sei. cheirosinho. Hein? Olha. Qual que é, Janja, o hidratante? Ai, tá. Comprou na Coreia. Ele usa Ah, os minha filha, coreanos. skin coreano. Ó, pediram para eu perguntar também. O Você fez um presidente da Coreia, o botoxinho presidente na da Coreia testa, veio não? aqui, o presidente da Coreia veio aqui e me deu um monte de creme. Mentira que ele trouxe Menina, creme. Ele trouxe creme? Isso aí é uma... Ah, eu Creme também chato. quero. Creme. É, Tá vendo? Isso ninguém fala. O cara... E ele chegou com o quê? Um pacote de creme? Para onde? Olha Aí você tá usa vendo? um coreano, então. não, agora eu tô dando que ele me deu. Mas eu uso o que a Janja compra. Eu uso o que a Não, gente... assim, é uma nova forma de comunicação, mas é o homem de velho estilo, né? Eu sei lá que o hidratante essa minha claro. mulher O que compra. foi, Janja? Aí pergunta a ela. né? Mas é bom esse negócio aí, os coreanos sabem fazer isso. Mas essa... Você usa hidratante coreano? Coreano. Ah, eu quero usar, quero usar isso mesmo aí do presidente. Esse podcast ele é muito forte no Não Ceará. Inviabilize. As Cunhãs, As Cunhãs. sim, com certeza. Que é um podcast sobre política. O Não Inviabilize também, mas eu conheço mais as Cunhãs.
E ele falou também do Ministério do Namoro. Foi um papo ali que... Descontraído. Mais descontraído e tal, que é na linha do... Mas falou muito de política do Ceará, falou do Ciro, que o Ciro acha que o mundo gira em torno dele, não existe mais nada que não seja ele na política, que ele é o maior. Então, tratou de tudo que é assunto, mas a nova estratégia é essa. É interessante, né? Eu acho que é muito boa estratégia. Em 2022, o então candidato tinha a obrigação de participar de todos os debates, ele não tinha opção, já que ele estava se apresentando para a presidência. Mas o momento alto da campanha de 2022 foi um podcast, se vocês se lembrarem, no Podpah, que são 2 jovens. Sim. E foi muito importante para o presidente Lula participar do Podpah, que era descontraído, eles falaram de política, o Lula falou da vida dele. Os 2, vocês conhecem o Podpah? Sim. Os 2 jovens ficaram muito comovidos com a história do presidente Lula e teve uma repercussão excepcional. Sim. Então essa estratégia de falar para podcasts eu acho muito acertada. Não necessariamente significa que ele não vá participar dos debates, mas eu acho que privilegiar os podcasts como a Flow, os 3 Irmãos, importantíssimo, Inteligência Limitada, eu acho que é uma estratégia muito acertada. E o fato de ser informal não quer dizer que não vai falar de política, até porque... Exato, e se comunicar sobre o que ele está fazendo. E se comunicar. Eu acho interessante, porque o Lula, ao mesmo tempo que está fazendo essa aposta nesse diálogo com os jovens, vai domingo lançar a candidatura lá em Vila Euclides, né? Que é a terra onde tudo começou. E uma coisa acho que não se contrapõe à outra. Até porque o sujeito que fazia assembleia, ia para a porta de fábrica, é o cara que sabe conversar com o povo, que sabe chegar aqui e falar na informalidade, porque ele era assim que ele falava com a base dele, como metalúrgico, né? Não era com um discurso super formal e tal, era na base de conversa informal. Então, se alguém sabe conversar informalmente, é o Lula, né? Talvez a dificuldade seja os novos temas, tem temas que talvez ele não domine tanto, mas isso, gente, é até bom que se exponha, isso é normal, as pessoas sabem. Os jovens sabem que os mais velhos têm alguns temas que eles não dominam, que eles se atrapalham. Isso é um diálogo que é interessante, intergeracional, né? Que pode se fazer. E eu acho que vai ser importante, porque não sei se vocês repararam, claro que repararam, o Flávio Bolsonaro, nas sabatinas, ele só dá online, ele não comparece publicamente nos locais. Ao que parece, ele faz isso, ele lê as respostas no TP. Não, as respostas vêm no TP. As perguntas são combinadas e você vê que ele está, obviamente, lendo o que ele está respondendo. Então vai fazer um contraste muito grande entre um senhor de 80 anos, que tem jovialidade, e um jovem. Qual é a idade do Flávio Bolsonaro? E espontaneidade, né? 40 e poucos, 50. que não é capaz de falar de maneira espontânea. Verdade. Perfeito. Isso é muito importante. Aliás, essa é uma primeira fase da campanha, né? Oficialmente é no final desse mês que a gente teria o primeiro debate presidencial, que a campanha do presidente Lula ainda não decidiu se vai, não bateu o martelo sobre isso, e aí seria a primeira vez, o primeiro enfrentamento, vamos dizer assim, entre o presidente Lula e o Flávio Bolsonaro. Se ele está lendo o TP, professor Castro Rocha, imagina num debate, então, né? O que a gente pode esperar. Vamos seguir aqui trazendo outro assunto? Vocês querem comentar sobre os podcasts? Porque eu queria trazer uma outra pauta importante aqui que diz respeito ao ex-governador Cláudio Castro, lá do Rio de Janeiro, que voltou a ser alvo hoje de buscas da Operação Sem Refino, que é da Polícia Federal. A PF está investigando possíveis fraudes fiscais pela Refit, a antiga refinaria de Manguinhos. Essa operação mira servidores e autoridades também do Rio de Janeiro que teriam recebido vantagens indevidas para liberar o funcionamento da empresa sem o cumprimento de normas ambientais. O Cláudio Castro ele já tinha sofrido buscas na primeira etapa dessa operação. Essa não foi a primeira vez, e naquela vez foi quando o Supremo Tribunal Federal determinou a prisão também do empresário Ricardo Magro. Esse nome você se lembra porque ele está foragido e é considerado um dos maiores devedores de impostos do Brasil, né, Chico Sá? Exatamente. E é esse sujeito que o Lula cita na conversa com o Trump. Ô Trump, você quer pegar sonegador, bandido, terrorista, o que você chama de terrorista? Tem um aí que está na Flórida. Na época, o Ricardo Magro estava num rasante lá na Flórida. Agora dizem que já está na Espanha, mas está foragido desde aquela época. Mas o Lula se refere diretamente a ele e dá os números lá da fraude dele no Brasil, das ligações políticas aqui. Pelo visto, não interessou nada ao Trump, nem Casa Branca, nem ao Marco Rubio, nem a ninguém, porque é da banda deles. Claro. Aliás, falando em escândalos que envolvem crime e política, eu estava vendo a análise de um desses diretores de Instituto de Pesquisa, da Paraná Pesquisa, mas ele é da Paraná, trabalha para os partidos de direita, mas estava lá tentando fazer a análise do quadro político. E aí o jornalista perguntava,
você acha que já o caso Master vai ter alguma repercussão ainda na eleição ou já acabou? E aí, no entendimento dele, já acabou. O que a gente soube até agora, quer dizer, foi um efeito até pequeno, né, por tudo que aconteceu. É o que o professor Castro Rocha falava, né? Quer dizer, o Flávio estava empatado com o Lula e aí passou a ficar 4, 5 pontos atrás, um pouco mais em algumas outras pesquisas. Então, o pessoal que estuda essa área diz, olha, a não ser que venha um fato novo muito estrondoso, o efeito do caso Master pro Flávio acabou, e esse efeito do INSS para o Lula também não vai acontecer. Então, é como se a eleição tivesse meio cristalizada, né? Os escândalos parece que não vão mexer profundamente mais com as pesquisas. Vamos ver, né? Cara, eu acho que tem um ponto importante nessa questão do Cláudio Castro, é que o Flávio Bolsonaro vai perder um palanque natural muito forte. Isso sim, verdade. Porque os dois candidatos que seriam candidatos fortíssimos ao Senado, o Cláudio Castro, e há um ex-prefeito de Belford Roxo, não é muito conhecido fora do Rio de Janeiro, que é o Marcelo Canella, que é muito popular na Baixada Fluminense. Ele já era um pré-candidato ao Senado e ele, o Cláudio Castro, faria uma dobradinha que certamente daria para o Flávio Bolsonaro um palanque muito forte do Rio de Janeiro. Isso. Os dois já tiveram que abrir mão da candidatura e estão tentando agora não ir para a prisão. O Canella é aquele que acharam o fuzil dentro do carro? Exatamente, O Marcelo Canella, que era ex-prefeito de Belford Roxo, e o Cláudio Castro. Isso tira do Flávio Bolsonaro um palanque fundamental, que é o palanque do Rio de Janeiro. Nesse sentido, sim. Não, é isso sim, isso é... Mas essa parte política ele vai sentir falta em todos os estados, ele não tem palanque para subir e não tem aquele cabo eleitoral porque as pessoas estão envergonhadas de pedir voto para ele. É verdade. O Ciro Gomes, que eu citei agora, por conta do podcast, Ciro Gomes não cita em momento algum e diz que eu não sou o candidato da família Bolsonaro, tenta se livrar... Porque senão ele perde a eleição rápido. Gruda nele. Ninguém aguenta, e principalmente no Nordeste, não aguenta uma eleição ao lado do Flávio Bolsonaro. Então, eu acho que tudo isso, essa parte da articulação política, incluindo Alagoas que citamos agora, põe em risco a eleição para o Flávio Bolsonaro de termos decisão em primeiro turno. Eu acho que aí é que é o risco. Então, matematicamente, faltam 2 pontos percentuais. 2, 3, dependendo da pesquisa. A gente está desconsiderando porque a gente superavalia a palavra polarização. A gente está contaminado por isso, achando que o Brasil está dividido mesmo ali e vai ser só 1 milhão de votos, se for. Gente, mas na matemática está muito colado. Um candidato vai para a eleição em primeiro turno sem nenhum palanque no Brasil inteiro. Acho que só no Sul, né? Porque aí tá mais fácil. Tem o Jorginho Melo, tem o Zucco e tem o Sérgio Moro. Tem o Jorginho e o Zucco. Não sei, o Moro vai ficar meio complicado ali. Não sei se ele vai segurar a onda de aceitar o Flávio. O mais difícil ele já fez, né? Que foi ficar do lado do Flávio Bolsonaro quando saiu a notícia. Mas bem lembrado. Eu estava esquecendo do Sul completamente, você lembra muito bem. Tem o Sul, além com alguns palanques, mas... Você vai para uma eleição num país continental desse, sem palanque algum, muito complicado. Sem cabo eleitoral, sem nenhum candidato que diga teu nome. O Tarcísio de Freitas não diz o nome Flávio Bolsonaro. Exatamente. Eu nunca vi um candidato em primeiro turno, desde 89 até agora, que vá para a eleição sem nenhum candidato ao governo estadual diga seu nome. Isso foi um choque grande nos debates, né? Enquanto os apoiados pelo Lula dizem, eu sou do time do Lula. Não tinha candidato dizendo, eu sou do time do Flávio Bolsonaro. Eu acho até que por isso que eles andaram radicalizando o discurso para essa história de contestar as urnas, falar mal das mulheres, voltar a falar de indústria, de arma, etc., porque eles estão sem mobilização lá na base, Chico. De um lado não tem palanque, como o professor citou aqui o caso do Rio, estão desorganizados, e de outro, aquele militante que em 2018 foi para cima com o Jair e tal. Ele não está aguerrido para ele. Não está ali na pilha. Eles precisam aquecer essa turma, por isso que eles estão fazendo esse discurso que a gente acha que coisa translocada, eles estão radicalizando. Precisa, Se eles não fizerem isso, eles ficam sem a mobilização de base, que é importante para o Bolsonaro. Ficam sem essa passionalidade, que eles tiveram muito. Sim, 18 e 22. Tiveram pesado. Então, sem essa paixão, o bolsonarismo não existe. Não existe. Porque não tem um projeto de nação. Só o que tem, de fato, é a radicalização e a paixão política. Se não tiver isso, não tem nada. Quer dizer, se não tiver isso, é igual a Flávio Bolsonaro. Sim. Fica igual Aliás, o Cláudio Castro, ele tem uma biografia muito atrelada também ao Flávio Bolsonaro, né, professor? Acho que vale a pena sempre a gente ressaltar isso. São amigos de infância. Há um podcast que voltou a circular
Quando o Cláudio Castro... corte, né? Isso. Não, é que o Cláudio Castro, na campanha para o Senado, ele criou um podcast, que já não existe mais. Quem foi a primeira pessoa convidada para o podcast? Flávio Bolsonaro. Qual é a confidência que eles trocaram? Foram vizinhos da Tijuca, cresceram juntos, são os melhores amigos. Agora o Flávio Bolsonaro quer esquecer que esse podcast existe. Não é mais legal, não pega bem mais. Pô, já houve um tempo que a Tijuca era o lugar do Erasmo Carlos, do Tim Maia. Do Tim Maia, exatamente. Agora, pô, estão esculhambando até a Tijuca. Jorge Ben, até Jorge Ben também. Tijucanos, eles são, assim, Terreno. bairristas. Não, super, eu conheço bem. Então agora, pô, Tijucano, vamos dar um jeito. Flávio Bolsonaro e Cláudio Castro. Né? Não dá. Tijuca é melhor que isso. Tijuca é maravilhosa. Mas eu acho que vale a pena a gente sempre lembrar, né, dessa ligação. Claro que a gente não está atrelando a essa operação, né, da Operação Sem Refino, mas sim a biografia do Flávio Bolsonaro, né? Enfim, Flávio Bolsonaro tem só amigos interessantes, né? Cláudio Castro, se a gente pegar aqui de cabeça. Adriano da Nóbrega, né? A ponto de Daniel Vorcaro. Então, o Adriano, a ponto de colocar a ex-mulher por anos, né? Quase 10 anos dentro do gabinete dele. Né? A mãe também do Adriano da Nóbrega. Exatamente, E outros milicianos. O Adriano da Nóbrega ganhou uma comenda. Ele estava preso. O Flávio Bolsonaro foi na cadeia, na prisão, levar a comenda para o Adriano da Nóbrega. Quando ele era deputado estadual. Deputado estadual, exatamente. Quando o Flávio era deputado estadual, né? É incrível. E fez aquele discurso, que inclusive está no documentário recente da Juliana Dalpiva, defendendo as milícias em plenário, no plenário da Alerj, né? Que, aliás, é uma imagem bastante rara, aquela. A gente já ouviu esse áudio, né, mas eu Rodrigo? nunca tinha visto ele falando na tribuna, falando, a milícia precisa ser melhor visto, e ele relativiza. Relativiza, ele defende mesmo, ele defende a milícia. E Rodrigo, quando a juíza Patrícia Scioli, que era uma heroína, que colocou vários milicianos na cadeia e vários policiais corruptos, quando ela foi assassinada de maneira absurda na frente da casa dela, o Flávio Bolsonaro escreveu um post, uma postagem na rede social, dizendo: é uma pena, mas da forma como ela tratava os policiais... Sim, como ela tivesse culpa de ter sido assassinada. Como se ela tivesse culpa de ter sido assassinada. Então esse é o Flávio Bolsonaro. Aliás, agora não vamos lembrar exatamente o nome da juíza, mas houve um momento em que uma juíza entrou em uma prisão, que era uma prisão de PMs, né? Para acabar com regalias que ela soube que estava acontecendo ali. E o Flávio Bolsonaro, naquela época, era deputado estadual da Alerj, ele foi para as câmeras e disse: mas também a forma como essa juíza fez, enfim, defendeu os policiais que estavam presos, ou seja, criminosos, né, ou acusados de crimes, ao invés de defender a juíza. Ele foi o primeiro. E ela foi agredida, tá? Pelos criminosos nessa época, uma juíza que, eu não me lembro o nome dela, eu vou pesquisar aqui rapidamente, mas ela era conhecida como a Kate Mahoney, do Rio de Janeiro. Além da Patrícia Scioli, você está falando de outra? Isso, essa eu estou falando de outra juíza. A juíza Daniela, que é aquela que houve o bloqueio do WhatsApp, e aí eu estava pesquisando aqui o sobrenome dela. Daniela Barbosa Assunção de Souza, só para que não perder, né, e dar o crédito exato. Mas a gente, enfim, sempre importante a gente trazer essa biografia do Flávio Bolsonaro também. Professor, prazer te receber aqui nos nossos estúdios, hein? Privilégio para mim, muito obrigado. Eu que agradeço. Ó, professor vai ter que voltar presencialmente mais vezes, tá? Com alegria. Isso, que estava aqui essa semana porque veio fazer a excelente aula, que acompanhei. Foi bacana. Muito boa. Excelente. Que bacana. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Eu que agradeço. Siga o dinheiro, professor. E a gente vai trazer aqui mais informações de última hora, não é isso? Bruno Concílio, boa noite para você. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Boa noite, Rodrigo. E boa noite, professor. Vamos começar falando de um caso sério envolvendo dinheiro público. A Polícia Federal ligou o assassinato do empresário João Bosco Sobrinho Pereira de Oliveira, ocorrido em 2022 em São Luís, a um esquema de corrupção de desvio de recursos públicos de emendas parlamentares no Maranhão. A suspeita da PF é de que houve tentativa de interferência do senador Everton Rocha. O inquérito investiga se o homicídio está ligado a uma suposta cobrança de propina por Daniel Brandão, atual presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. A polícia apontou uma possível rede criada para dificultar o esclarecimento do caso, com suspeitas que envolvem a segurança pública estadual, um agente da própria PF e ligações entre o senador Everton Rocha e o ministro do STJ Humberto Martins, durante o período da investigação. Os detalhes aparecem no caso que, inclusive, teve o sigilo derrubado hoje pelo ministro Flávio Dino.
Agora vamos no Rio de Janeiro. O ministro Alexandre de Moraes votou para tornar réus 3 investigados por obstrução de justiça. O ex-presidente da Alerj, Rodrigo Barcelar, o ex-deputado estadual TH Joias e o desembargador federal Macário Ramos Júdice Neto. Os 3 já estão presos, acusados de vazar informações sigilosas de uma operação contra o Comando Vermelho. Moraes também votou pelo recebimento da denúncia da PGR contra Jéssica de Oliveira Santos, esposa de TH Joias, e Tárcio Nascimento Salgado, suspeito de lavar dinheiro do tráfico. O julgamento ocorre no plenário virtual e fica aberto até o dia 21. Por fim, no Rio de Janeiro, passamos para o presidente Lula. Ele afirmou que acredita na inocência do filho, Fábio Luiz Lula da Silva, mas disse que não vai pedir o encerramento do caso. A declaração foi dada durante entrevista aos podcasts Não Inviabilize e As Cunhãs, no Palácio da Alvorada. Ao ser questionado sobre investigações em andamento, Lula respondeu que é delicado para um presidente da República emitir opiniões sobre casos em análise na Justiça. É com você, Gabi. Obrigada, Bruno Conselho, pelas suas informações. A gente continua aqui dos nossos estúdios. Daqui a pouquinho o Bruno volta também. Essa semana eu fiz uma pergunta, Rodrigo, para o Chico Sá, se ele estava com saudades do Despertar e da nossa comunidade, que é sempre um encontro anual que a gente tem com a nossa comunidade. Eu queria saber de você também. Super, né? Foi um último encontro, os 2 últimos, na verdade, eu participei dos 2 últimos, uma vibração gigante, né? Poder encontrar as pessoas presencialmente, pessoas vêm perguntar, vêm conversar, vêm fazer muita sugestão também, né, Chico? E de vez em quando dá um puxãozinho de orelha, você tem que falar mais de tal assunto, daquele outro assunto. Não, vocês não dão notícia do governo, fica falando só da família Bolsonaro. Tem muito isso, rolou muito. É isso aí. A gente voltou, melhorou um pouquinho nesse sentido, mas nem tanto. É isso. Mas vamos voltar a encontrar esses amigos do ICL do Brasil inteiro. Você encontra gente da Amazônia, do Nordeste, é muito legal. E vai ser dias 19 e 20 de setembro, já tem data marcada. É isso mesmo, 19 e 20 de setembro, no espaço Vibra São Paulo, no mesmo lugar onde a gente fez os outros encontros também, os anteriores, nos 2 últimos anos, e um momento ali de imersão, de troca, né? A gente conversa com as pessoas, é um momento que a gente mais tem o contato, consegue ouvir, consegue conversar, pensar em futuro, alternativas, enfim. E nesse ano eu acho que é mais importante do que nunca, né? Essa troca. Então, vai lá em icl.com.br/evento. Pelo que eu vi aqui, venda de ingressos já vai começar no dia 16 de agosto, então você pode garantir o seu lugar, ter acesso às vantagens especiais. Então, para quem garante o ingresso primeiro, você tem essas vantagens. Vale a pena e entra no grupo em icl.com.br/evento, que lá tem spoiler também, os convidados já vão começar a ser liberados. Eu estou curiosa também para saber quem vão ser esses convidados aí nas edições anteriores. A gente teve muita gente interessante, teve Marina Silva, que eu me lembro aqui de cabeça. Sim. No ano passado, né, a ministra foi entrevistada pela Fernando Haddad também. Serginho Groisman, Fátima Bernardes. Tem tanto gente da política como gente aí do mundo da música também, né, da música. cultura. Então, muita gente. Show, coisa para valer. É isso. Muito bem, então, já fica aí com o evento anotado na sua agenda, que a gente tem um encontro marcado nos dias 19 e 20 de setembro. E a gente vai seguir aqui agora há pouco falando sobre o Kassab. É um assunto que está ligado com essa história do Kassab, mas é um outro lado. Vamos trazer o próximo destaque. Depois de 3 meses separados, veio aí a reconciliação. Lula e Davi Alcolumbre se encontraram hoje, de novo, no Alvorada. O presidente do Senado parece que finalmente vai destravar a pauta do fim da escala 6x1, a PEC da segurança, pautas importantes para o governo. Elas já foram encaminhadas para a CCJ, segundo o próprio Alcolumbre, que é a Comissão de Constituição e Justiça. E isso que a gente está vendo lá em Brasília parece assim um boleirão do Chico Buarque. Eu vou explicar por quê, né? É uma retomada depois de mais de 90 dias de divórcio. Dá para lembrar da letra, olhos nos olhos. Quando você me deixou, meu bem, me disse para ser feliz e passar bem. Passou bem, né? Nesses 90 dias. Um rompimento bastante amargo que começou quando o Senado rejeitou o nome do AGU, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal, indicado do presidente Lula.
Aí o Alcolumbre esticou essa corda ao máximo, especialmente, lembrando que o objetivo dele era a blindagem da Polícia Federal envolvendo o caso do Banco Master. Mas aí, como diz a canção, tantas águas rolaram, né? E o Alcolumbre viu que muita gente estava cortejando o presidente Lula, bem mais e melhor do que ele. O mediador dessa reconciliação, sabe quem foi? O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Não foi qualquer um, né? Ele fez um jantar na casa dele. Lá teve muita lavação de roupa suja, uma ADR antes da reconciliação. E aí depois outras reuniões. Eu conversei muito sobre esse assunto com a Heloísa Vilela, repórter, está acompanhando de perto tudo isso. E nessa semana o clima já era outro, completamente diferente, né? Numa reunião do Alcolumbre com Lula, com o ministro José Guimarães, eu citei agora há pouco, com a líder Tereza Leitão, a senadora foi bem direta. Ela falou o seguinte: olha, Alcolumbre, o presidente Lula já tem o discurso eleitoral, fez a proposta da 6x1 e ela está barrada por causa do Senado. Quem vai ficar responsável, né, com esse carimbo de barrar a pauta é o senhor. Então deu papo reto ali a senadora. O governo costurou muito bem, está costurando ainda com o MDB, as lideranças articularam até com o Omar Aziz, do PSD, que é a maior bancada do Senado. Então, uma articulação toda do governo para pressionar mesmo o Alcolumbre e destravar essa pauta. Somando a isso, o presidente Lula deve ir ao Amapá. O José Guimarães está dizendo que está tudo azeitado. A última chance para votar, para destravar, é a janela de esforço concentrado. Já teve uma, agora vai ter outra, nos dias 31 de agosto até o dia 3 de setembro. Então, a 6x1 é uma pauta que constrange muito, né, esse pessoal que fica carimbado como inimigo do trabalhador, principalmente na direita, e o presidente do Senado continua de olho também na reeleição, lógico, dele próprio na casa. Agora, Chico Sá, é como se depois disso tudo, né, depois desses 90 dias, depois de muita briga, o Alcolumbre agora dissesse para o Lula: você sabe que a casa é sempre sua, vem assim. A casa é sempre sua, e por aí vai. Cara, isso é, o Alcolumbre passou, assim como o Mota, passou parte do mando deles ali na Câmara e no Senado, flertando muito com o Flávio Bolsonaro, né? Chamando para dança. Não sei, não era bolero, mas era outro tipo de dança. Era uma lambada, aquela lambada mais imoral, sabe? Sacanagem pura. Mas a realidade eleitoral bateu. Daí que isso realmente namora muito com a pauta do Kassab, claro, com a previsão do Kassab, com esse esvaziamento dos palanques, vai se escrevendo realmente uma derrota do Flávio Bolsonaro, e essa reaproximação é indicativo mais do que... né, diz muito sobre isso. E eu acho que o mais importante é destravar o fim da 6x1. Que eu achava que tinha ido para o buraco esse ano. Sim. Que eu achava também que seria o grande ganho do capital nacional, seria a grande redução de danos. O Lula ganharia a eleição, mas eles não entregariam essa mudança na jornada de trabalho. Para eles seria uma baita de uma vitória, na prática. Se o Lula consegue isso, aí é adeus mesmo. Aí não tem conversa, né? Não tem história. O pessoal do VAT, lá do Vida Além do Trabalho, o Rick Azevedo, hoje festejaram, num tom de que acreditam que até o segundo turno resolve essa história. Agora vai, né? Agora vai. Essa seria a maior vitória da classe trabalhadora em décadas. Porque a gente só vinha tendo derrotas, né? Uma desse tamanho talvez tenha sido a política do salário mínimo do primeiro governo Lula. A valorização do mínimo. É perto disso, mas não chega a esse tamanho. Um dia a mais para a vida do trabalhador, da trabalhadora no Brasil inteiro. Isso vai fazer uma diferença gigantesca, né? A grande dúvida, Rodrigo, é se vão realmente conseguir essa costura a ponto de votar nessa janela, que vai ter agora, ou se vai ficar para depois da eleição, né? Eu vi também na avaliação que pode ser numa janela que vai estar entre o primeiro e o segundo turno. Que teria também um esforço concentrado ali entre o primeiro e o segundo turno, e pode ser que ali seja o momento de votar o fim da escala 6x1. Mas além dessa, que é o que interessa para o trabalhador, no mesmo dia, né, você tem as três notícias, né, o Kassab dizendo a chance do 0-1 é 0,
o Alcolumbre dizendo, tá bom, Lula, vamos botar 6 por 1, e a turma de Alagoas dizendo, Lula, queremos você e não Arthur Lira. Então, são 3 sinais muito claros de que a avaliação do Kassab e que o Centrão não está neutro, o Centrão está preferindo o Lula a essa altura, porque é uma leitura pragmática. O Lula, pelo jeito, está encaminhando para chegar à eleição, apesar de ser uma eleição difícil, mas favorito no começo da campanha ainda. Exatamente. É isso, a gente segue por aqui, gente, falando agora com Cristina Serra, nessa sexta-feira, que está chegando aqui para dançar um bolerão com a gente também, né, Cris? Clima de Sexta-feira é bolero. clima de bolero. O bolero está instalado, depois você trouxe aí, adeus. Boa noite para você, Cris. Não, Gabi declamando Chico Buarque foi apoteótico. É que eu fico aqui jogando a isca pro Chico Sá, entendeu, Cris? Para dar aquela chamada assim cultural para ver literária, cultural. Eu sempre tento aqui chamar a atenção do Chico Sá, entendeu? Maravilha, não. Sexta-feira ainda mais. Se eu tenho carimbo do Chico Sá, aí eu sei que deu tudo certo. Vamos embora. Mas a gente estava aqui trazendo o assunto relacionado, né, a destravar as pautas importantes para o governo. Eu queria mudar para falar de novo do Flávio Bolsonaro, na verdade, de patrimônio. Aliás, antes eu tenho uma pergunta para vocês, né? Quanto que foi o aumento do patrimônio de vocês nos últimos 8 anos? O meu está num empate ferrenho, não sai do... Feroz, né? Feroz. Uns 10%? O meu era a mesma. Então... Agora, para a gente foi modesto, né? Imagino que para as pessoas que estão nos assistindo também. Mas, no caso do Flávio Bolsonaro, gente, de acordo com os dados declarados por ele, ao TSE, o patrimônio do Flávio Bolsonaro é de 8,1 milhões de reais. Um aumento de mais de 6 milhões desde 2018, o que equivale a um crescimento de 370%. Prestem atenção nesses dados. Só a mansão aí né, a mansão de Brasília está nessa conta? Tá. O patrimônio do Flávio, só para a gente trazer os dados completos, é quase 2 vezes maior que o do presidente Lula. A maior fatia desse patrimônio, Rodrigo, se refere à compra na casa do Lago Sul. Sim. Que está 6 mil no papel, mas vale no mínimo 15. No Se ele quiser, eu área nobre de Brasília. Eu não tenho dinheiro nenhum, mas vou no mercado e pego, dou 8, dou 10, eu que não tenho dinheiro. Porque não vale só 6, todo mundo sabe em Brasília. É isso que você falou. No papel está 6 milhões, foi uma compra de 2021, e o Flávio financiou pouco mais de 3 milhões de reais, mas quitou tudo 3 anos depois. E aí ele alega, né, qual que é a justificativa? Que além do salário de senador, ele é advogado e empresário. Um empresário, vamos lembrar aqui, cuja loja de chocolates vendia menos na Páscoa, né? Isso é sempre importante aqui de sublinhar. Então, eu imagino, assim, que é um empresário de sucesso que a gente não conseguiu entender muito bem. Como é que vai, Cris? Gabi, empresário de sucesso, se a gente for usar como critério o patrimônio, é o Zema, né? Porque o Zema tem o maior patrimônio de todos os candidatos disparadamente. É algo próximo de 200 milhões de reais. Mas não é de se estranhar, porque, de fato, o Zema, antes de ter exercido o governo de Minas Gerais por 8 anos, ele, de fato, é um empresário, né? Não estou aqui entrando no mérito se é bom, se é ruim, não estou entrando no mérito não estou nem avaliando ele politicamente, estou me restringindo aos números. Então, assim, o Zema, apesar de, sim, é um patrimônio, né, para lá de significativo, mas ele tem uma história como empresário. Então, tem uma explicação para esse patrimônio dele. Agora, o Flávio, em 8 anos como senador, o patrimônio dá um salto de quase 400%, você falou aí, eu acho que são 380% de aumento, ainda que seja concentrado nessa casa. Mas então ele teria que explicar, como ele nunca explicou direito, como é que ele teve renda suficiente, ainda que com financiamento, etc., né? Como é que ele teve renda suficiente para comprar uma casa de 6 milhões de reais, é o que está no registro, enfim. Então, é difícil acreditar que simplesmente a atuação dele como advogado, que não se conhece uma atuação dele como advogado a ponto de ter esse tipo de renda, de justificar essa renda, né?
Ele atuou em algum escritório? Em que momento? Qual grande banca do Rio de Janeiro ou de São Paulo ele esteve vinculado? Isso não existe, né? É uma ficção, o Flávio Bolsonaro como advogado. Da mesma forma como empresário, uma loja, uma franquia de uma loja de chocolate não dá essa renda. Agora, o fato é, a gente não sabe como, mas ele conseguiu, em 8 anos como senador, aumentar a renda dele, multiplicar a renda dele em quase 400%. Né? É uma dúvida que fica, que eu espero que os eleitores parem para pensar exatamente sobre isso, porque alguma coisa errada tem aí. Claro, também não é o salário dele de senador, mesmo que ele faça rachadinha, rachadona, o que for, não explica esse aumento de patrimônio. É isso. Então, a gente vai trazer aqui, Cris, agora, acabou de sair, então a gente traz como atualização os dados da pesquisa Quest. Então, pesquisa Quest, expectativa, né, de que a gente teria os resultados, acabou de sair. No primeiro turno, vamos trazer aqui em destaque o presidente Lula, que está liderando com 38%, você está vendo os números aí na sua tela. Logo depois vem o Flávio Bolsonaro com 31%, e aí os danicos, né? Renan Santos, Caiado, Augusto Cury e o Romeu Zema. Mas eu quero também trazer os números do segundo turno. Eu acho que a gente ainda não tem o print dessa tela, mas eu posso trazer os dados aqui, vou cantando a bola para vocês. Segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, Lula está com 43% e Flávio Bolsonaro 40%. Esses são os números da Quest divulgados nessa sexta-feira e tem os 3 candidatos, né, aprovados em convenções partidárias e 4 simulações de segundo turno também, mas eu trouxe a principal. Perfeito. No primeiro turno, 7 pontos de diferença, né, para o Lula, 38-31. E, Chico, chama a atenção que o Zema vai ficando para trás e o Renan Santos e Caiado aparecem os dois com 4%. Essa é pesquisa feita presencialmente, né? Muita gente questiona, as pesquisas feitas pela internet colocam o Renan Santos chegou a aparecer numa pesquisa aí com 10%. Pontos, mas não é. A realidade no mundo assim, presencial, ele está ali, é forte, né? Porque ele está empatado com o Caiado e é um cara que não tem a estrutura partidária do Caiado. Então, primeiro turno, 38 para o Lula, 31 para o Flávio Bolsonaro, e depois os outros lá com 4%, e o Zema e o Augusto Cury com 2%. E o segundo turno chama a atenção o equilíbrio, né? 43 para Lula, 40 para o Flávio, é aquilo que a gente dizia mais cedo, né? O efeito do Banco Master já passou, o Flávio recuou um pouco, mas desse patamar parece que ele não desce. Tem o antipetismo também forte, né? Segurou no antipetismo e vai ficar nisso até o fim. Em todas as pesquisas o Lula na frente, mas por uma margem estreita que não dá para dizer que há conforto nessa vantagem, especialmente se for para o segundo turno, né? Por isso que tem um esforço da turma do Lula tentar ganhar no primeiro. Fala, Cris. O resultado de segundo turno é bastante preocupante, né? 43-40 não é nada, é dentro da margem de erro, a diferença entre eles. Eu diria que no primeiro turno o resultado é muito bom, reflete uma estabilidade, inclusive. Mas no segundo turno, a Gabi me corrige se eu estiver errada, é 43 para o Lula, 40 para o Flávio Bolsonaro, não é isso? 43-40. 43-40, uma transferência de votos, né, dos candidatos da direita aqui. Uma diferença muito, pouquíssima diferença, pouquíssima. Muito ruim esse resultado, eu acho. Eu não tenho aqui, eu não sei se a gente tem já as linhas, né, ao longo do tempo, isso que eu vou dar uma olhada aqui. Fala, Gabi. Não, se você quiser eu posso te ajudar aqui, que eu estou também com a pesquisa aberta. Mas enquanto isso, Rodrigo, chamar a atenção, né, que é muito ruim, especialmente porque a gente tem tido bombas caindo no colo, né, do Flávio Bolsonaro nesse momento. Eu não sei quanto também essa pesquisa já tem a percepção, né, atrelando o caso do filho do presidente Lula, né, no INSS também, se isso já está se refletindo. Mas o Flávio Bolsonaro tem situações ali consecutivas acontecendo na campanha, né? Desculpa, talvez, Gabi, a pesquisa já reflita para o Flávio positivamente a entrada da Michelle na campanha dele. Sim, isso sim. Isso a Michelle tem a sua força e o Flávio até então
não contava ou estava muito duvidoso ali, a briga familiar estava pegando fogo, né? Mas daí, mais importante ainda, o Lula ter fechado os palanques regionais, ter feito todas as alianças, ter corrido com isso, ter feito política para valer, já agora à beira do lançamento da campanha. Já vai para a rua com tudo fechadinho e tal, porque esse efeito de segundo turno colado poderia dar uma certa força ao Flávio em alguns palanques de alguns estados. Ele não vai contar com isso, porque já foi tudo fechado. A impressão que eu tenho olhando assim, né? Essa semana a gente teve uma outra pesquisa CNT-MDA que dava uma vantagem maior para o Lula. A verdade é assim, todas as pesquisas nos últimos 2, 3 meses, desde maio, em maio chegaram a aparecer algumas com o Flávio empatado ou 1 ponto na frente. Depois do caso Dark Horse, de maio para cá, então é maio, junho, julho, 3 meses, todas elas dão o Lula na frente, seja por 3 pontos, 4, 5, 6, mas nenhuma dá uma vantagem assim folgada para o Lula. Então é um país que está com o eleitorado cristalizado, parece que a gente quase que está no mesmo ponto de 2022, né? Moveu-se muito pouco, quase nada em relação a 2022, uma leve vantagem para o lado do Lula, que vai no limite, né, Chico? Precisa fazer o serviço muito bem feito, porque vai depender de apoios locais, dos palanques regionais, de apoios por todo o Brasil, para fechar essa contabilidade e impedir que a extrema-direita avance como está avançando em outras partes do mundo. E vai precisar fazer uma campanha muito forte no sentido de desconstruir realmente o Flávio, porque se deixar só no noticiário, a gente viu que não vem, o noticiário não vai mais lembrar de Dark Horse, não vai lembrar mais de Vorcaro de forma alguma. Ainda mais se tiver essa possibilidade de quase empate mesmo em segundo turno. Sim. Então eu acho que tem que ser uma campanha muito forte nessa linha que o Kassab aposta, de desconstrução, de que o Flávio não aguenta a campanha por conta dos 61 milhões do Vorcaro e outras denúncias contra ele. Me chama a atenção também, Cris, que em todas as simulações de segundo turno, a Gabi trouxe segundo turno contra o Flávio, mas tem segundo turno do Lula contra o Caiado. Aí o Lula tem 44, o Caiado 37. Tem segundo turno contra o Renan Santos, 44 a 36. Então parece que o Lula tem um teto ali, por volta de 44, 43, 45 no máximo, é o teto do Lula. Não vai passar muito disso, então é o país realmente rachado ao meio. A tendência é uma eleição super disputada, que vai ser decidida por uma diferença relativamente pequena e que traz dificuldades também, se o Lula ganhar, e ele é favorito para ganhar, para o pós, né? O que vai acontecer depois, porque se vier desestabilização externa com um país muito dividido, vai ter gente disposta aqui, dessa vez, a aprontar e com apoio dos Estados Unidos, né? Cris, obrigada. Pode fechar rapidinho, querida, por favor. Só uma consideração em relação a isso que o Rodrigo está falando, Gabi, porque eu não tenho todos os números de pesquisa na minha cabeça, mas me lembro de pesquisas em que o segundo turno dava uma diferença maior entre Lula e Flávio Bolsonaro. Isso mostra que os escândalos de corrupção, eles têm um tempo de fermentação, de repercussão. Depois eles sedimentam e ficam para trás, né? E a gente não pode, eu acho que tem um fator que a gente não pode deixar de considerar, e por isso que eu acho esse resultado dessa pesquisa muito ruim, né? Que é o trabalho maciço da extrema-direita nas máquinas digitais. Isso foi explícito ontem na aula que o professor João César deu, e eu acho que numa eleição, uma pesquisa que mostra um resultado tão apertado assim, é muito preocupante, porque a gente sabe que nessa eleição, essas máquinas digitais vão jogar um papel muito forte, muito intenso, como nunca a gente viu antes. Sem dúvida. Perfeito. Obrigada, Cris. Até semana que vem. Obrigado. Tchau. Boa noite, querida. Preciso trazer as informações dessa pesquisa também. Então, essa pesquisa que é da Quest foi encomendada pela TV Globo, em parceria com o Jornal Globo. Quest ouviu 2.004 pessoas entre os dias 10 e 13 de agosto. Então, a gente já pode ter... Até também, ontem, né? É isso, informação do que o noticiário computou. Margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, nível de confiança de 95% e número de registro dessa pesquisa é o BR-06-773 de 2026. Vamos para mais informações aqui no nosso Central? Bruno Conselho de volta. Gabi, vamos começar falando de negacionistas.
Hoje, a deputada federal Gleice Hoffmann, do PT, acionou a PGR contra a deputada Júlia Zanatta. O motivo? Uma campanha pública contra a vacinação infantil. Na representação, a Gleice sustenta que a parlamentar catarinense tem divulgado informações falsas e enganosas que podem induzir pais irresponsáveis a descumprir medidas de saúde pública. Agora cabe à PGR avaliar se existem elementos suficientes para abrir uma apuração. Agora a gente vai para o destaque com o do nosso portal, hein? O ministro André Mendonça disse ao ICL que não negocia condições de delação com Daniel Bialski, que é o advogado do banqueiro Daniel Vorcaro. A manifestação vem depois de Bialski pedir uma audiência com o relator do caso, Master. Os advogados estão reorganizando a relação com o STF antes de uma nova proposta de colaboração. E agora com mais atualizações da Polícia Militar de São Paulo e Fernando Haddad. A PM analisou 40 câmeras de segurança e declarou que não viu abordagem violenta ao motorista de Haddad. Mas o ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo, o Mauro Caseri, avaliou que a investigação não deve se limitar a verificar se houve ou não uma abordagem inadequada, mas sim esclarecer se a viatura teria seguido ou acompanhado o veículo depois que o motorista deixou Haddad em casa. O Caseri solicitou a abertura de um procedimento assim que tomou conhecimento do caso. E agora, Gabi, vem a pergunta, né? Cadê se está liberada aquela Jurubeba? Ah, tá liberada! Tá liberada a Jurubeba, Bruno Concílio. Obrigada, boa noite, até semana que vem. Bom, se o Bruno tá mandando, a gente vai ter que liberar a Jurubeba. Mas antes eu quero trazer aqui o resultado da nossa enquete para você. Por que o Kassab detonou o Flávio Bolsonaro? Você votou. 56% disseram porque quer alavancar o Caiado, Rodrigo Viana. Você até trouxe aqui, tem um pouco ali de porque ninguém gosta do 01 e tal, tem um pouco de tudo, né? Sim, mas ele tá na chapa, ele é o vice, né? Ele quer... O povo foi objetivo, foi direto na história. E antes ainda da Jurubeba, lembrar que já temos revista liberta nas bancas digitais. Então, se você ainda não é nosso assinante, vale a pena. Essa semana, reportagem assinada por José Gomes Temporão, Luana Araújo e Gustavo Cabral. Os negacionistas voltaram, a gente falou muito Só autoridade disso em ciência e vacina. Vamos falar com quem entende, né, Chico? Maravilhoso. Mais uma capa belíssima da nossa liberta. Vamos nessa, então, para o nosso final de semana. Segunda-feira estaremos de volta aqui, firmes e fortes, no nosso N2. Boa noite para você. É sexta-feira, então, juízo, mas nem tanto. Tchau, gente. Não muito. Vibra São Paulo, a maior casa de espetáculos do Brasil. Dias 19 e 20 vai acontecer o Despertar, o maior evento do Brasil que reúne nomes que inspiram com a sua luta, com as suas ideias e com os seus valores. Esse ano, uma surpresa incrível. A gente vai oferecer ingressos a preços populares, algo que vocês vêm pedindo ao longo dos últimos anos. E a gente conseguiu viabilizar. Se você quiser ter acesso ao lote com os preços populares, é só você se inscrever agora no grupo de WhatsApp. E além de todas as informações do evento, no dia 16 de agosto, ao meio-dia, a gente vai abrir a venda desses ingressos. Se inscreve, fique sabendo das novidades e vem participar com a gente. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.